galerinha, prontos para finalizarmos o capítulo 33? Então vamos hoje, de capítulo 33, finalizando as ondas eletromagnéticas. Hoje vamos falar um pouquinho dos raios X e dos raios gama, para nós concluirmos então o nosso eletromagnetismo. A partir da próxima semana, a gente já começa com um assunto novo, né, que é a física moderna. Então hoje, para falar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho da história dos raios X. Então, os raios X, eles fazem parte das radiações ionizantes. O que são radiações ionizantes, né? Até agora, a gente viu as radiações, né? As ondas de rádio, a micro-ondas, a luz visível, a ultravioleta, que são radiações que elas são consideradas não ionizantes. Por quê? Porque são radiações com energia de frequência mais baixa. Então, quando a gente fala de radiações ionizantes, a gente está falando de um tipo de radiação com muita energia, tá? Com uma frequência muito elevada. Então, gente, a energia, a radiação ionizante, ela tem uma energia tão elevada, ela tem tanta energia que é capaz de arrancar elétrons, tá? De moléculas e átomos que estão ligados, né, a átomos e moléculas. Esse tipo de radiação, dentro aqui das ondas eletromagnéticas, a gente tem os raios X, os raios gama e algumas frequências do ultravioleta também. Então, basicamente, os raios X, eles foram descobertos através dessa forma. Esse cara aqui alemão, né, em 1895, o Konrad Röntgen, nem sei pronunciar bem, mas ele fez um experimento dentro de um tubo, né, um tubo chamado tubo de Coolidge, que não sei se vocês já ouviram falar nos tubos de raios catódicos. É muito semelhante, né, o tubo transparente, um tubo oco, que ele lançou ali uma carga, uma corrente elétrica, tinha um cátodo no interior desse tubo, e aí a partir do aquecimento, né, de uma corrente elétrica, o que aconteceu? Disparou muita energia dos elétrons e a partir dessa energia, então, ele observou um raio desconhecido, que ele não sabia que raio era esse. E aí ele deu o nome de X porque era uma incógnita, ele não conhecia. Então ele chamou de raio X. E a partir daí, vários estudos, né, começaram a ser feitos. E a partir desses estudos, observou-se que esses raios eles atravessavam algumas partes do nosso corpo, como por exemplo os músculos, e eles eram absorvidos pelos ossos. Então hoje a gente vê, né, muitos exames aí que são capazes de detectar vários tipos de problema, diagnósticos médicos, através dos exames de raio-x. Aqui até tem 2 exemplos. E, na verdade, esse é um tipo de radiação artificial. Nós temos radiações que são naturais e temos radiações que são artificiais. Esse é um tipo de radiação artificial, tá? Então, o raio-x praticamente tem esse conceito, tá? Que é através, então, dessa colisão aí dos átomos, dos núcleos atômicos. E a radiação gama, então, é a radiação mais energética que se tem, né, do nosso espectro eletromagnético. Ela é nociva à saúde e ela tem, na verdade, a sua frequência supera aí a faixa de 10 elevado na 18ª Hertz. 10 elevado na 18 Hz, né, supera aí essa frequência. Então, gente, a radiação gama ou raios gama, ela é muito utilizada, na maioria das vezes, em decaimento radiativo, tá? Nós vamos estudar um pouco mais sobre as radiações na física moderna, entender um pouco mais, aprofundar, né, um pouco mais.
Mas é só para vocês entenderem que esse decaimento radioativo é pela desintegração, ó, de isótopos em processos utilizados, né, induzidos em usinas nucleares. Então aqui também tem muita química, né? Ela existe de maneira natural também no espaço, onde causa as grandes explosões aí das estrelas, né? E aí também é produzido artificialmente. Aonde ela é aplicada, como ela é utilizada? Ela é utilizada para várias coisas. Uma delas é a irradiação de alimentos, a esterilização também de ferramentas, né? Ferramentas utilizadas na medicina e também na astronomia. Então, gente, para fechar o nosso capítulo, nós vamos fazer alguns exercícios para a gente finalizar. E a Sora escolheu aqui alguns exercícios que alguns envolvem cálculos e outros que são teóricos. Ó, eu vou fazer esse aqui da FUVEST com vocês, para fazer vocês lembrar sobre a questão da frequência. E depois eu vou fazer mais dois. Vamos lá. Esse aqui diz o seguinte, ó. Em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e oscila no tempo, como mostra o gráfico abaixo. Ó. Representa a sua projeção E, nessa direção fixa, tá? E é positivo ou negativo, ó, conforme o sentido, né, do campo. Ele dá uma tabela de frequências, ó, para determinar qual é a onda que tem aqui, né? Consultando a tabela acima, que fornece os valores típicos de frequência F para diferentes regiões do espectro, e analisando o gráfico de E em função do tempo, é possível classificar essa radiação como. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que saber é descobrir qual é a frequência dessa onda aqui, ó. Qual é a frequência dela? Ah, mas ela não deu nenhuma informação a não ser o tempo. Ó, ela deu o tempo, ela tá aqui do 0 até o 4, o quê? 10 na menos 16 segundos. Então, se a gente pegar esse pedacinho, ó, do 0 até o 1, aqui a gente tem do 0 até o 1, a gente tem uma vez o 10 elevado na menos 16 segundos. Ah, então tá. Só que a gente só tem o tempo. Mas aí, lembram que frequência é o inverso do tempo? É 1 sobre o tempo? Tempo é o inverso da frequência e frequência é o inverso do tempo? Isso vocês aprenderam quando vocês estudaram sobre frequência. Vocês aprenderam isso no primeiro ano, quando vocês começaram a aprender sobre o que era frequência e período. Então, muito bem. Então, a gente sabe aqui que a frequência é o inverso do tempo, basta a gente fazer o inverso do 10 na menos 16. E qual é o inverso de 10 na menos 16? É só inverter e o expoente vai ficar positivo. Então, vai ficar 10 elevado na 16, na 16ª. E o que seria? Ó, olhando essa tabela de frequência, o 10 elevado na 16, a gente tem o ultravioleta. Então, essa é uma onda, ó, é uma onda ultravioleta, de raios ultravioleta. Item C, tá? Somente isso. Então, qual é o detalhe aqui? Lembrar que frequência é o inverso do tempo, que tempo é o inverso da frequência, tá? 1 sobre T é igual a F, ou 1 sobre F é igual a T. Muito bem. Vamos ver agora essa 2, que ela é mais teórica. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz, no final do século XIX. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas as afirmações. Vamos lá. 1. Ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam no vácuo com velocidade constante. Verdade? Não, né, gente? Ondas eletromagnéticas são ondas transversais, não são longitudinais. Então, para quem não lembra o que é uma onda longitudinal, vocês aprenderam lá em ondulatória, tá? Longitudinal quer dizer quando a vibração tem o mesmo sentido da propagação. Então, por exemplo, se tu tem
uma corda, uma mola que tu empurra para frente, ó. Tu tá fazendo, né, a vibração para frente, ela tá se propagando para frente. Agora, se tu tem uma corda que tu move para cima e para baixo, ó, a vibração, tu tá fazendo assim, mas ela tá se propagando para frente. Então, elas são perpendiculares. Isso é transversal, diferente de longitudinal. 2. A variação no campo magnético produzem campos elétricos variáveis, que por sua vez produzem campos magnéticos também dependentes do tempo e assim por diante, permitindo que energia e informações sejam transmitidas a grandes distâncias. Sim, né? O campo magnético varia, produzem campos magnéticos também que dependem do tempo e assim por diante. Sim. 3. São exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano. Ondas de rádio, sonoras, micro-ondas e raio-x. Verdade? Não, gente. Onda sonora não é onda eletromagnética. Onda sonora é uma onda mecânica. Então, apenas a 2 é verdadeira, tá? Apenas a 2 é verdadeira. Alternativa B. Agora, a Sora quer fazer essa daqui com vocês, ó, que é a 6 do Enem. Essa daqui eu também achei bastante interessante porque a gente tem que analisar, ó, dentro dos raios ultravioletas, a gente tem que analisar esse gráfico aqui, ó. Então, veja bem, ele diz o seguinte: a radiação ultravioleta é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Então, ele bota aqui, ó, as frequências de UVA até UVC. Tá? Ó, daqui até aqui eu tenho UVA, depois daqui até aqui eu tenho UVB, e depois, ó, do 1,03 vezes 10 na 15 até o 299 vezes 10 na 15, né, na 15ª, é o UVC. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UVB, olha só o que a gente tem que analisar, só a parte do UVB. Uma pessoa analisou os espectros de absorção de radiação UV em 5 filtros solares. Então, aqui está, ó, o gráfico dos 5 filtros solares. Cada gráfico desse representa cada curva dessa representa um filtro solar. Então, ele nos deu a frequência mínima e a frequência máxima do UVB. E ele nos deu aqui também, ó, a velocidade da luz. E ele está dizendo que aqui, ó, nanômetro ou um nanômetro, que é o gráfico aqui, ele está em nanômetro, ó, ou nanômetro, é a mesma coisa. Aqui é o comprimento de onda, ó. Ele nos deu comprimento de onda e ele está dizendo que o nanômetro é igual a 1 vezes 10 na menos 9. Vocês lembram do nano, né? Que é 10 na menos 9. Então, o filtro solar que a pessoa deve selecionar é o... Bom, gente, se ele nos deu velocidade da luz, se ele nos deu a frequência do raio ultravioleta, o que a gente tem que descobrir? O comprimento da onda. Então, a gente tem que fazer a formulazinha da equação fundamental da ondulatória. Qual era a formulazinha da equação da ondulatória? Que a velocidade é igual lambda vezes F, lembra? A equação da ondulatória era a velocidade da luz, que era o C, igual o comprimento da onda vezes a frequência. Então, se a gente tem o comprimento da onda, a gente não tem. A gente tem a velocidade da luz. E a Sora vai colocar aqui, ó, vou fazer um textinho, vou fazer aqui mesmo, só para vocês me acompanharem. Eu vou explicando e vou digitando. Então, a gente tem a velocidade da luz, que era o C, né? A velocidade da luz ali a gente tem que é 3 vezes 10 na oitava. Ó, eu vou fazer assim, gente, porque aqui não tem como digitar expoente, tá? É igual o comprimento da onda, que a gente não sabe. Eu nem tenho o símbolo aqui, né, para colocar o lambda. Nem vai ter o símbolo aqui, mas eu vou colocar assim, ó. Comprimento, vou colocar C de comprimento, tá? Ó, vezes a frequência. Qual é a frequência que a gente... Vamos pegar a frequência máxima, ou seja, né? Vamos
pegar a frequência máxima aqui, ó, 1 vezes 10 na 15, vamos pegar essa. Por quê? Porque é o máximo que ele pode, a partir dali a gente consegue deduzir, né? Qual vai ser a curva que mais vai proteger. Então, 1 vezes 10 na 15. Então, vou colocar só 10 na 15, né? Ó, elevado na 15. Se a gente passar esse 10 na 15 dividindo, ó, o que vai acontecer aqui, gente? Eu vou ficar com comprimento de onda igual 3 dividido para 1, 3, né? 10 na oitava dividido para 10 na 15ª vai ficar 10 elevado na menos 7. Não é? Ó, vai ficar assim. Ah, vai ficar assim. Mas, como está em nanômetro, eu vou andar 2 casas decimais para a direita e vou diminuir 2 no expoente. Então, vai ficar assim, 300 vezes 10 na menos 9. Olha aqui. E isso é a mesma coisa que 300 nanômetros ou nanômetros. Ah, então eu descobri o comprimento da onda. Agora eu vou lá no gráfico e pego aqui onde está o 300, que está aqui, ó, depois do 290. Tá vendo que 290 até 340 são 50, né? Então, aqui seria o 25, ó. Então, é um pouquinho para cá, ó. Mais ou menos aqui, ó. E vou analisar agora, aqui, qual seria a curva máxima que eu tenho, ó. Olha aqui, lá em cima, ó. Esse pontilhadinho aqui, ó. Essa curvinha aqui é o filtro que vai me dar mais proteção, ó, com esse comprimento de onda aqui, ó. Então, seria o filtro solar 4. Tá vendo? Então, a partir da equação fundamental da ondulatória, vocês têm velocidade da luz, vocês têm frequência, vocês descobrem o comprimento da onda. Porque sempre vai ser a velocidade da luz, vai ser comprimento da onda vezes a frequência. Sempre. Porque a velocidade da luz, ela não muda, né, gente? Ela não muda, a não ser que mude de ambiente. Então, seria a alternativa B, tá? A resposta. E aí, encerramos nosso capítulo 33. E espero vocês aí para nós iniciarmos capítulo 34 com todo o gás e com toda a disposição possível para entrarmos em física moderna. Tá bom, meus queridos? Um beijo da Sora para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula.